Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês é que se você não tiver uma fé, né, se você não tiver uma fé em Deus, não tiver religião, enfim, esse assunto meio que não vai fazer sentido para você, tá? Mas você pode ficar aqui na live, de repente alguma outra coisa faça sentido para você, né? Senão você meio que vai ficar perdida, né? Mas para quem tem fé, para quem acredita em Deus, essa live com certeza vai fazer muito sentido. Então, olha só, eu vou falar com vocês sobre a gula, mas não da forma como eu costumo falar com vocês, né? Eu não vou falar com vocês sobre alimentos que engordam, alimentos que emagrecem, eu não vou falar com vocês sobre dieta, eu não vou falar com vocês no que é saudável, no que não é saudável. Então eu não vou levar esse assunto para esse aspecto, ok? Eu vou tratar sobre a gula como uma doença espiritual. E é muito importante que você já fique claro assim na sua cabeça que a gula não se trata de uma pessoa que é gulosa, sabe? Que pensa em comida o tempo inteiro ou que come demais. A gula tem várias características. Então talvez você não é aquela pessoa que come demais em grande quantidade. Talvez você não seja uma pessoa que pensa em comida o tempo inteiro, mas talvez você esteja dentro sim, tá? Dentro desse vício da gula por outras características que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você quais são todas as características que envolve esse vício da comida, a gula, tá bom? Para você perceber se você tá dentro deste pecado, tá? Então assim, por que a gula ela é vista como uma doença espiritual, não só física? Porque, raciocina comigo, gente, se fosse só física, as clínicas de nutrição não estariam cada dia mais lotadas, não abririam tantas clínicas e mais clínicas e mais clínicas para ajudar as pessoas a ter o peso de antes, emagrecer, recuperar a saúde de antes através de uma mudança de hábitos alimentares, né? Se fosse só física, talvez não existisse tantas cirurgias de redução de estômago, né? Se fosse só física. Se fosse só física, talvez não surgissem cada dia mais fórmulas, medicamentos, shakes, tudo oferecendo para a pessoa uma proposta milagrosa para ajudar ela a emagrecer, a recuperar o peso e a saúde de antes, né? Se fosse só física, as pessoas que realizam essa cirurgia de redução de estômago, as bariátricas, não voltariam a engordar, porque é o que mais acontece, turma. Infelizmente, 70% das pessoas que realizam essa cirurgia de redução de estômago voltam a ganhar peso tudo de novo, né? Porque o problema não é o tamanho do estômago da pessoa, não é só isso, tá? Não é só isso. O problema também é espiritual. Então precisa ter esse tratamento em conjunto. Eu não estou aqui falando que a cirurgia de redução de estômago é errado. Tem as suas indicações, correto? Mas não basta olhar só para isso. É preciso olhar para esse outro aspecto que eu vou tratar hoje para que realmente seja efetivo essa mudança de hábitos alimentares, essa redução de estômago realmente seja uma cirurgia eficiente para você não correr um risco desnecessário e depois voltar a ganhar peso tudo de novo. Então a gente precisa olhar para isso por um outro aspecto espiritual também, tá? E hoje eu gostaria de fazer com que você refletisse como está o seu relacionamento com a comida, porque a gula nada mais é do que uma desordem. Grave isso, grave muito isso, grave mesmo. A gula é uma desordem no comer, é uma desordem.
Então, como está hoje o seu relacionamento com a comida? Está organizado, né? Você ordena as coisas, você comanda, ou a comida te comanda? Ou está desordenado? Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas características sobre essa desordem para ver se você se identifica. Eu sei que algumas pessoas nem olham a gula com esse aspecto de uma doença espiritual, porque nem acredita que isso é pecado. Ai, agora é pecado comer demais, né? Tem gente que prega que a gente precisa viver a vida intensamente, fazer tudo que a gente tem que fazer hoje, porque amanhã vai que a gente não tá aqui, então vamos chutar o pau da barraca hoje, vamos extravasar hoje, né? Mas não é nesse sentido, tá? Ah, agora eu não posso nem sentir fome é errado. Não é, sentir fome, tá? Sentir fome é algo natural do seu corpo, né? O seu estômago ronca e aí você dá comida para ele, é um sinal, né, da sua biologia, uma coisa natural. Da mesma forma que você sente vontade de ir no banheiro para fazer xixi, essa vontade surge, você vai lá e faz xixi, né? Você sente vontade de fazer o número 2, você vai lá e faz o número 2. Você sente vontade de dormir, você vai lá e dorme. Você sente vontade de comer através de um ronco, ou você se sente já enfraquecida, precisando abastecer com algum alimento para te dar energia, aí você vai lá e come. Isso é normal, tá certo? A fome é normal. Agora, um desejo desordenado pelos alimentos, isso sim caracteriza a gula. Então, vamos falar sobre essas características da gula agora. Vou abrir os comentários só para saber se vocês estão comigo. Vocês estão comigo? Diga aí, sim! Vocês estão compreendendo aqui até agora? Alguma coisa está fazendo sentido para vocês? Diga aqui nos comentários, tá? Sim, sim, sim. Então, ó, temos quase 1.000 pessoas aqui na live. Vamos continuar encaminhando essa live para outras pessoas, que ainda tem muita coisa para ser dita. Quem chegar agora ainda vai aproveitar muito essa live, tá bom? Que bom que vocês estão entendendo. Perfeito. Então agora a gente continua aqui. Eu vou fechar os comentários para voltar, tá? Então eu disse para vocês que uma das características da gula é o comer em excesso. É você comer uma quantidade grande de comida. Então isso caracteriza a gula. Mas uma pessoa que valoriza muito a comida também está dentro desse pecado. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu só como se for orgânico, a ponto de desmerecer uma outra comida, entende? Ou quando a pessoa prioriza muito o sabor da comida, ela só come aquilo que é muito gostoso. Ela até aceita um chuchu, ela até aceita uma abobrinha, mas ela nunca compra, porque ela não acha assim tão saboroso, igual um cheeseburger, uma batata frita, uma pizza, uma carne mal passada, um frango frito. Então ela só come aquilo que é muito gostoso pro paladar dela. Isso também caracteriza o vício da gula. Ou quando uma pessoa dá muito valor a comidas sofisticadas, né? Ela só come coisas de alto padrão, ela também é muito apegada a técnicas de preparo, tem que ser perfeita. Sabe aquela pessoa que não come de jeito nenhum um bife se passou do ponto? Sabe? Que é capaz até de brigar com quem preparou, que passou o bife ou que errou lá na quantidade de sal. Então, uma pessoa também que chega num restaurante e pede o prato mais caro e ela nem gosta tanto daquilo, mas ela pede o prato mais caro porque o fato dela pedir o prato mais caro
posiciona ela numa condição diferente da outra pessoa. Quando ela chega no restaurante e fala: garçom, traz o vinho da casa mais caro que você tem. Ela nem sabe o que vai beber, ela só quer aquilo. Ou quando a pessoa faz uma festa na casa dela, aí ela prepara aquele monte de coisas diferentes que os convidados nem são habituados a comer aquilo, mas para ela é importante mostrar que a comida dela é diferente, é especial e que aquela comida deixa ela num nível social diferente das outras pessoas. Vocês percebem que esses comportamentos com a comida são desordenados? Você percebe que esse relacionamento com a comida tem uma desordem? Porque assim, pessoal, tudo bem, né? Tudo bem a gente buscar uma alimentação mais saudável, priorizar os alimentos naturais, orgânicos, mas tudo bem se o tomate aqui agora não for orgânico. Tá certo? Tudo bem se a carne passou um pouquinho do ponto e não ficou perfeita, né? Tudo bem se faltou sal, ou se excedeu um pouquinho no tempero, amanhã corrige, né? Tudo bem se hoje tem arroz, feijão e uma carne, mas amanhã não vai ter carne, vai ser arroz, feijão e ovo, ou não vai ter nem o ovo, vai ser o arroz, feijão e uma salada. Então, tudo bem acontecer essa flexibilidade. Nós, quando buscamos desenvolver virtudes, a gente quer sim dar o nosso melhor dentro das nossas condições, né? Eu mesmo sou uma defensora de fazer tudo com muito capricho, dentro das possibilidades de cada pessoa, mas não pode existir um apego, sabe? A ponto de você desmerecer outras situações diferentes da sua. Então, isso é um relacionamento desordenado com a comida e caracteriza um vício da gula, tá? E uma outra coisa também está relacionado ao seu comportamento, né, diante a comida. Como você senta para fazer a sua refeição, tá? Você senta, você olha para o seu prato, né? Você come cada alimento de forma devagar, você saboreia, você come devagar a um ponto de sentir o que é azedo, o que é amargo, o que é cítrico, o que é mais adocicado, né? Você agradece, você olha para o seu prato e agradece aquele alimento que está nutrindo o seu corpo, nutrindo a sua alma, nutrindo o seu espírito, oferecendo energia para você realizar as outras atividades. Você agradece? Ou você é aquela pessoa que come nem prestando atenção no que está comendo, não agradece o alimento, a Deus ou até quem preparou aquele alimento para você? Você come rápido, enche a boca de comida, mastiga, engole rápido, olhando o celular, respondendo mensagem, assistindo televisão, ou seja, você nem tá prestando atenção naquele momento. Isso também é uma desordem no comer, né? Sabe? Ai, gente, eu lembrei disso. Sabe aquelas pessoas que chegam numa festa de casamento, de formatura, sei lá, vão numa festa, elas chegam na festa mais cedo para sentar mais próxima do buffet, porque na hora que o jantar for liberado, ela quer ser uma das primeiras a levantar e se servir para garantir o melhor pedaço de carne. Já viu isso, amor? Isso acontece muito, gente, muito. Veja como existem uma desordem nessas festas grandes de casamento, de formatura, aniversários. É só você olhar a mesa de doces. Hoje em dia estão montando umas mesas de doces assim, ó, gigantescas. 3, 4, 5 vezes a mais uma quantidade de doces em cima da mesa, a mais do que as pessoas que estão no salão. Por quê? Quem faz a festa sabe que quem vai na festa leva muitos doces embora, né?
Tem algumas mesas que até tem algumas marmitas, algumas sacolinhas, porque sabe que as pessoas colocam os doces ali, porque elas querem provar de todos os doces, o beijinho, o cajuzinho, o que tem morango dentro, o que tem abacaxi, o que tem uva, eu nem sei o nome dos doces direito de festa, gente, mas querem levar tudo, né? Se fosse só jantar e comer o doce ali no local, um pedaço de bolo bastaria, 2, 3 brigadeiros no máximo bastaria. Mas o comportamento tá tão estranho que termina de jantar, todo mundo vai assim pra mesa do doce igual um formigueiro e fica aquela coisa, todo mundo catando o doce, enfiando dentro da bolsa, da sacola. Então você percebe que isso é uma desordem. É uma desordem no relacionamento com a comida. Vocês compreendem isso até aqui? Alguém aqui passa por isso? Já viu algo assim? Entende que isso realmente acontece? É triste. É triste, mas é verdade. Isso é verdade, tá? Ai, Dani, é que eu tô passando por um momento difícil, eu não tô conseguindo controlar as minhas emoções. Padrãozinho. Oi? Padrãozinho, sim. Ô, padre, seja bem-vindo. Saudades do Senhor, viu? Quando o senhor vir para Cuiabá, quero me confessar contigo. Mas o senhor vem jantar aqui em casa, tá? Vou fazer uma comida bem gostosa para você. Então, gente, existe uma desordem aí. E aí que em uma das suas pregações, o padre Paulo Ricardo, ele fez uma analogia muito interessante. Presta atenção nessa analogia aqui. Ele fez uma analogia muito interessante para explicar esse relacionamento do homem, da pessoa, com a comida. Ele comparou como se fosse a relação do cavaleiro e do cavalo. Veja que o cavaleiro, ele domina o cavalo. E o cavalo leva o cavaleiro onde o cavaleiro quer ir. Nessa relação aqui, o cavaleiro é a nossa alma. É a nossa alma. E o cavalo é o nosso corpo. O cavalo, ele é selvagem. A sua natureza é selvagem. Por mais que o cavalo tenha ali os seus traços de personalidade, mais arisco, mais manso, mas um bom cavaleiro, ele consegue dominar o cavalo, mesmo com os seus traços de personalidade, ele consegue dominar o cavalo e guiar o cavalo para onde o cavaleiro quer ir. Então a nossa alma, ela precisa ter a capacidade de conduzir os desejos do nosso corpo e guiar o nosso corpo para onde nós queremos ir. E a nossa alma habita Deus. Na nossa alma habita Deus. E é as vontades de Deus que devem prevalecer no nosso corpo e conduzir o nosso corpo para um caminho mais correto. Um caminho de mais santidade. Um caminho que vai garantir que o humano seja mais feliz. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Hoje, eu quero saber se quem que tá controlando você é a sua alma que controla o seu corpo? Ou você tá permitindo que o cavalo, que no caso o seu corpo, guie você? Porque se o cavalo sai sozinho, concorda que se o cavalo sai sozinho,
o caminho dele é desordenado, ele não sabe onde ele vai. O cavalo, ele não sabe onde ele vai. Ele vai ser guiado pelo seu instinto. E o seu instinto de cavalo selvagem vai buscar sempre aquilo que é mais fácil para ele. É por isso que quando a gente permite que o nosso corpo dite as regras, a gente prefere ficar sentada no sofá, ao invés de levantar e fazer uma atividade física. Correto? Porque se a gente deixa que o nosso corpo mande em nós, o nosso corpo vai buscar aquilo que é mais fácil para ele, aquilo que é mais gostosinho. E é muito mais gostosinho ficar deitada na cama assistindo uma Netflix e comendo pipoca. É muito mais difícil levantar, acordar cedo, colocar um tênis e praticar atividade física. É muito mais difícil preparar uma comida do que pedir pelo iFood. Mas quando eu permito que a minha alma domine o meu corpo, mesmo com vontade de ficar deitada, eu levanto. A minha alma manda eu levantar e fala pra mim, levanta e faz o que precisa ser feito, Dani. Vai trabalhar porque tá na hora de trabalhar. Vai estudar porque você tem que estudar. Vai fazer atividade física porque é importante que você faça atividade física. Vai preparar a sua comida saudável porque é importante que você coma saudável. Da mesma forma que uma mãe acorda de madrugada para dar mamar ou trocar o seu filho, ela faz isso por comprometimento. É a alma da mãe mandando ela levantar e amamentar o seu bebê. Porque o corpo da mãe tá cansado, o corpo da mãe queria ficar dormindo. Mas ali ela é dotada de uma racionalidade que manda essa mulher levantar e cuidar daquele que tanto necessita dela. E da mesma forma, a gente tem que olhar para nós e fazer o que precisa ser feito por nós. Cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, fazendo o que precisa ser feito e também cuidando daqueles que dependem de nós. Correto? Então, é esse comportamento, é podar esse desejo, é podar essa vontade que vai ser uma atitude espiritual, que vai fortalecer o seu espírito e que vai criar uma intimidade com Deus. Porque quando você é dominado, seja pelo vício da comida, do álcool, da pornografia, da masturbação, de qualquer outra droga, né? Quando você é dominado pelas redes sociais a um ponto dessas coisas comprometerem o crescimento da sua vida, né? Comprometerem que você viva uma vida e desfrute de uma vida com mais plenitude, você está automaticamente se afastando de Deus. Quando você está dentro de um pecado como a gula ou qualquer outro desse que eu citei, estar dentro de um pecado faz você cometer outros pecados. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é podar esse desejo que vai fazer com que essa atitude te fortaleça fisicamente e espiritualmente também. E olha só, podar o desejo da carne não é não sentir vontade. Não é, gente, eu também sinto vontade. Eu tava lá no retiro, tinha bolos, tinha tortas, tinha comida à vontade, né? Tinha doces, tinha pudim, mas por uma atitude racional, por um pensamento racional, eu controlava o que eu deveria comer. Ora eu comi uma coisa aqui, ora eu comi uma outra coisa ali, tá? Então não é não sentir vontade, é podar o desejo. E aí, agora, como que a gula, ela vai interferir na sua relação com Deus, tá? Eu vou falar isso aqui agora. Só quero saber se até agora tá tudo certo e faz sentido pra você.
tenho dificuldade de resistir. Tudo verdade. Eu vou falar ainda pra vocês nessa live algumas... gente, o assunto é muito amplo. É muito, muito, muito amplo, tá? Então, hoje, assim, eu tô falando de uma forma que... Imagina, é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Até peço desculpa, tá? Pra quem tem mais conhecimento aprofundado sobre esse assunto, porque o assunto é gigantesco. Mas hoje já vai dar aquele despertar em você. Você vai falar assim, misericórdia, Senhor. Mas eu vou te conduzir pra você pelo menos sair dessa live já tentando se livrar disso aí. Tá bom? Então, ó, como que a gula interfere no seu relacionamento com Deus? Presta atenção nisso. Perguntaram pra mim se eu vou deixar salvo no VMS, tá? Se eu conseguir salvar essa live, porque a live passada eu não consegui salvar, o Instagram não me deu essa permissão, não tinha essa opção de eu salvar, tá? Não sei por quê. Hoje eu vou tentar salvar. Se ficar salva, eu coloco lá no VMS depois. Tá bom? Então vamos lá. Continua aqui comigo. Amada, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Então vem comigo que ainda tem bastante coisa que eu vou falar. Peraí. Então, como que a gula interfere na sua relação com Deus? Lembra que eu falei pra vocês que estar dentro de um vício faz com que você cometa outros pecados? Então, estar dentro do vício da gula faz com que você cometa outros erros na sua vida. Veja, se você é uma pessoa que come demais, bebe demais, você está comprometendo a saúde do seu corpo, né? Se você come a um ponto de estar com sobrepeso, você está comprometendo a saúde do seu corpo, porque veja, você não vai conseguir realizar todas as atividades do seu dia a dia com o seu potencial máximo. Se você tiver com enxaqueca por causa de alguma comida ou bebida que você tomou, se você tiver com azia, se você tiver com má digestão, se você tiver com dor aqui, dor ali, dor no joelho, você não consegue caminhar direito, você não consegue subir uma escada, você não consegue agachar, você não consegue ficar muito tempo em pé ou sentada de dor na coluna. Veja, Deus não quer isso pra nós, gente. A não ser que você tenha algum problema por conta da genética ou você tenha sofrido uma fatalidade, um acidente. Agora, se você provocou isso no seu corpo a um ponto de você não conseguir desempenhar um bom trabalho fora de casa, um bom trabalho dentro de casa, se isso atrapalha com que você cuide do seu filho direito, se por conta de uma má alimentação você não consegue estudar, aprender coisas novas, ser uma boa esposa para o seu marido, Deus não quer isso de você. Se você não tá fazendo essas coisas, você tá errando. Isso também é um pecado. Não cuidar do filho como deveria é um pecado. Não ser uma esposa como deveria é pecado. Não honrar o seu trabalho é pecado, gente. Errado. E não é só a questão do pecado. Não é só a questão do pecado. É a sua vida que não tá indo pra frente. É a sua vida que não tá indo pra frente. Você come num ponto, você come coisas que fazem mal para você. Você sabota o seu corpo, você sabota a sua mente com excessos. Num ponto da sua mente ficar confusa, embotada, você não consegue raciocinar direito, você não pensa direito, aí você não faz as coisas direito. Deus não quer isso pra nós, gente. Deus não quer isso pra nós. Entende? Se você tá dentro disso, você tá cometendo outros erros também, né? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Então, se a gente faz isso com muita frequência, uma coisa é você de vez em quando comer uma coisa, agora se você faz isso com frequência, está nesse estado, sempre cansada, sempre fadigada, sempre morrendo, sempre com excesso,
Como que você vai ter uma mente aguçada, os sentidos aflorados para se conectar com Deus, para sentir a presença de Deus? Aí você fica, Deus não fala comigo, eu não sinto, eu não sei o que acontece, eu não tenho esse apego, eu queria sentir Deus igual a outras pessoas, não sei o que. Mas você tá sempre se sabotando com bebida, com excesso de comida, com coisas que fazem mal. Você sabota o seu corpo escutando esse monte de música, com essas pornografia, com esses palavrão. Você fica assistindo coisa no TikTok, no Facebook, no Instagram, poluindo a sua cabeça, poluindo o seu corpo. Como que você vai ter conexão com o divino? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só vai habitar em nós se nós nos privarmos dessas coisas que poluem o nosso corpo. Não pode haver essas interferências. A gente sente Deus quando a gente tem um mínimo de interferências, né? Então, é importante a gente conter, podar, para conseguir ter esse contato mais íntimo com Deus, para estar mais vezes em estado de graça. É isso, por exemplo, que eu tenho buscado na minha vida. É estar cada vez mais sóbria. Para estar em estado de graça, para sentir mais a presença de Deus, para conseguir fazer uma leitura do Evangelho e compreender que Deus está falando comigo de uma forma coerente, certo? Deixa eu ativar aqui. Então assim, então a gente tem que cuidar. A gente tem que olhar, nossa, está doendo, dói. Ananda, dói sim, sabe? Mas é uma dor pro nosso bem. É importante entender isso, sabe? Porque quando você conhece a verdade, quando a verdade é revelada para você, você tem mais força para tomar suas decisões, sabe? Tá na hora, meninas, de entregar a dieta para Deus também. Tá na hora de entregar o nosso jejum, os nossos sacrifícios para Deus também. Sabe? Porque se ficar nessa superficialidade de melhorar a nossa alimentação ou só pelo estético, ou só pela saúde, acaba sendo um pouco superficial. Não que essas coisas sejam supérfluas, não. A beleza importa, ok? O belo importa. A saúde importa. Mas não é só isso. Não é só isso. Então vamos lá falar. Agora vem comigo. Agora você para tudo que você está fazendo. Você gruda, tá? Você gruda esse olho na tela desse celular agora. Abre o seu ouvido, que agora é uma das partes mais importantes da nossa live. Como que você vai podar esses desejos da carne? Como que você vai fazer isso? Fica aqui comigo, tá? Então vamos lá. Uma das práticas mais eficazes, né, para você podar os desejos da carne é você praticar o jejum, né? O jejum é algo que santifica muito os desejos da carne. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho
sobre as formas de você fazer esse jejum. Mas o jejum, meninas ou meninos, né? Não sei, tem homens aqui assistindo essa live. O Auge tá assistindo essa live. O Padre Orozimbo, tá? Mas o jejum não é esse jejum que a gente escuta aqui nas redes sociais, na internet. Jejum intermitente, não é assim, tá? Não é só parar de comer, tá? Parar de comer por parar de comer é em vão. Pode até dar certo por um período, mas a probabilidade disso não fazer sentido, de você retomar os hábitos de antes, é muito alto. O jejum, ele precisa ser feito com oração. Jejum sem oração é uma penitência em vão. Sabe por quê? Você precisa entregar o seu sacrifício para Jesus. A gente precisa de Jesus. A gente precisa ser humilde. A gente precisa exercer a nossa humildade de falar: Jesus, me ajuda. Eu não consigo sozinha. E eu ofereço esse meu sacrifício por você. Então você abre mão daquele alimento, ou daqui a pouco eu vou explicar as formas de jejum, tá? Mas você se priva da comida, da bebida, você se priva e você ora, você reza, você entrega aquele sacrifício para Jesus em oração, tá? Não, gente, não dá pra gente ser soberba e achar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinha. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nos amamos o suficiente para fazer as coisas como deveríamos, né? Quantas mulheres hoje estão com a autoestima lá no chão, arrebentada? Elas não conseguem dar um passo em favor delas. Elas não fazem por elas. Elas são capazes de cuidar do filho, elas cuidam do marido, elas fazem obras, elas fazem coisas para os outros, mas elas não são capazes de fazer algo por ela. Quantas pessoas passam por isso? Então, se hoje, por exemplo, você encontra nessa condição, né, que você não se sente capaz de fazer algo por você, que sua autoestima está arrasada, ofereça para Jesus o seu sacrifício. Porque ele merece. Olha o tanto que ele se sacrificou, se entregou de corpo, de alma e de espírito por nós. Ele que foi flagelado até a morte, que perdeu até o formato humano de tantas chibatadas que ele recebeu. Então você pega aquele alimento, olha para ele e fala: eu não vou comer aquilo. Isso me faz mal, eu não vou comer. E eu vou entregar essa minha penitência, esse meu sacrifício para Jesus, porque ele merece. Eu mereço também. Mas já que eu não sou capaz de reconhecer isso, eu faço por Jesus, inteiramente por Jesus. Aí na hora que você sentir fome, você se tranca no seu quarto e reza. Sentiu vontade de comer aquele alimento que faz mal para você? Reza. Sentiu vontade de beber? Reza. Reza. Reza, reza, ora, ora, ora. A gente jejua e a gente ora. Não existe uma coisa sem a outra. A nossa penitência precisa estar alinhada com oração. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui, tá? Não precisa pegar a sua Bíblia, talvez você não esteja com a Bíblia aí por perto para acompanhar junto, tá? Mas eu quero ler aqui uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, anotem aí. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, ó, tô com a minha Bíblia aqui, tá? Versículo 41. Diz assim, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Vigiar é cuidar. É cuidar. É desviar-se daquilo que faz mal para você, tá? Para que você não entre em tentação. O espírito está pronto, ou seja, você está pronta, você deseja melhorar, você deseja não cair em tentação, você tem boas intenções dentro de você, mas a carne é fraca. Você vigia e ora, vigia e ora. Você cuida e ora para não cair em tentação, tá? E eu também gosto, no livro do São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte, no livro Caminho, ele diz o seguinte, você tá com o livro aí? Aqui, ó, é a junção dos 3 livros do São José Maria Escrivá, Caminho, Suco e Forja. Fantástico, fantástico. Ele traz assim, ó, vários temas e algumas frases para você refletir. Não tem um início, um meio e fim, você pode ler a página que você quiser. Fala sobre todos os aspectos da nossa vida. Trabalho, pureza, santidade, filho, família, fé, oração, fala sobre tudo, né? E aí o São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: corajoso é aquele que vê o perigo e foge. Foge. Corajoso não é aquele que vê o perigo e enfrenta, porque eu posso, porque eu consigo. Isso é soberba. Corajoso é aquele que vê o perigo e foge. Foge. Ele não quer ter contato com o perigo. E nisso, meninas ou meninos, eu digo para vocês que quando você quer se privar de algo, né? Se você deseja vencer o vício da bebida alcoólica, hoje em dia as mulheres estão bebendo igual homens, né? Então, se você quer se livrar do vício do álcool, da comida, dos alimentos que fazem mal pro seu corpo, você sabe que faz mal, mas ainda assim você come porque você se sente presa naquilo. Se você se sente dominada por algo, você evita ter aquilo por perto, tá? Então não adianta você querer se livrar do álcool e ter cerveja na porta da sua geladeira ou qualquer outra bebida alcoólica, tá? Não adianta você querer reduzir o açúcar se dentro do seu armário tem um monte de bolacha, biscoito, skinny, ou sei lá, alimentos industrializados. Aquilo que você precisa evitar. Eu sei que isso é um grande desafio, porque muitas vezes a gente deseja fazer uma reeducação alimentar, mas o nosso esposo não está fazendo uma reeducação alimentar, né? Alguém da nossa casa não faz uma reeducação alimentar, e isso não pode ser uma briga, não pode ser um motivo de briga, porque a santificação é individual, né? A mudança é individual. Se você precisa mudar os seus hábitos, você não pode forçar com que outras pessoas mudem os hábitos junto com você para isso ser fácil para você. Mas se o seu esposo ama você, e assim a gente entende, né, que o esposo ama a esposa, vale uma conversa para que ele possa te ajudar a pelo menos não trazer as coisas para dentro de casa. Às vezes ele quer comer um salgado, né, numa padaria, ele coma lá na padaria, não traga esse salgado para dentro de casa, para isso não tentar você. Se ele quer comer uma pizza, ele come um dia fora de casa, para não tentar você. Esses acordos, essas conversas podem ser realizadas. Agora, se você tem dependentes, por exemplo, um filho, ele é dependente
do que você oferece para ele. Não adianta você olhar para o seu filho e falar: meu filho, você tem que comer mais coisas saudáveis, você precisa comer mais frutas, tem um monte de fruta nessa casa, você precisa comer mais frutas. Mas dentro da sua casa tem bolacha, tem salgadinho, tem refrigerante, tem um monte de doces. O seu filho, ele vai olhar para você e vai falar assim: eita, tem algo errado. Foi você, adulta, que comprou isso e colocou dentro da geladeira e do armário. Logo eu entendo que eu posso comer. Afinal, vocês fazem tudo pro meu bem, não é? Então por que tem esse alimento aqui e eu tenho que comer o que é saudável? Então essas coisas a gente evita trazer para dentro de casa. Aquilo que você precisa se privar, você evita, você vai diminuindo. Eu sei, gente, que uma mudança, né, ainda mais quando a gente tem dependentes, é difícil fazer de uma forma drástica, mas a gente pode dar passos no diminuir aquilo que faz mal e aumentar aquilo que faz bem. E aquilo que faz bem, a gente capricha em fazer gostoso, bem feito, atrativo, bonito, cheiroso, para estimular que a gente também sinta vontade de comer os alimentos saudáveis e naturais, né? Se você é uma pessoa que não consegue abrir uma caixa de chocolate, comer um chocolate, você abre e come a caixa inteira, então não tenha a caixa de chocolate dentro de casa. Quando você tiver vontade de comer um doce, você vai lá numa padaria, compra um doce, come lá e tchau. Não traz para dentro da sua casa. Isso é uma das estratégias, tá? Sabe por quê? Porque o que os nossos olhos vê alimenta o nosso corpo. Eu vou falar aqui uma outra passagem que eu também gosto bastante, que é uma passagem de Mateus, tá? Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha só. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o seu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Nas trevas. Então, o que você tem visto? As coisas que você assiste na TV, nas redes sociais, as coisas que você escuta, os lugares que você frequenta, o que você tem visto? Os alimentos que você tem visto que tem alimentado os seus desejos. Corajoso é aquele que vê o perigo e foge. Vida, se você puder pegar um pouquinho de água para mim, por favor, eu tô quase terminando. Então, a gente precisa ter essa atitude espiritual, porque isso é uma atitude espiritual. Quando você fala, eu não vou naquele barzinho, é uma atitude espiritual. Quando você fala, eu não vou trazer essa bebida para dentro da minha casa, é uma atitude espiritual. E isso fortalece o nosso corpo, fortalece a nossa alma, deixa a nossa cabeça, o nosso corpo mais sóbria. A gente fica com os nossos sentidos mais aflorados e a gente consegue sentir a presença de Deus. É isso que eu quero. Cada dia que passa eu quero mais isso para minha vida. Agora, sobre o jejum, gente, que eu disse para vocês, tem algumas formas de você fazer esse jejum. Lembra que eu falei para vocês que o jejum não é só parar de comer e pronto, né? Então, assim, só você é capaz de dizer que tipo de jejum você tem que fazer. Você sabe onde você está se excedendo. Você sabe onde você está errando. Você sabe o que precisa ser podado. Então, o jejum, ele pode ser na quantidade. Você pode olhar e falar, eita, eu tô errando na quantidade mesmo, Dani, eu como muito mesmo, né? Aí você
Você vê que você aumentou o seu peso, você tá com sobrepeso, então você olha e fala, eu tô errando na quantidade. Então, a sua conduta em termos de jejum pode ser diminuir a quantidade. Ah, eu como 10 colheres de arroz. Então, a partir de amanhã eu vou comer 5, né? Eu como 3 pães francês no café da manhã. A partir de amanhã eu vou comer 2, eu vou comer 1,5, né? Eu como, sei lá, eu como 5 pedaços de carne. Então, a partir de amanhã eu vou comer 2, eu vou comer 3. É aquela atitude que você sabe que não vai comprometer a sua saúde. Você sabe por que não vai comprometer a sua saúde? Porque você tá apodando as arestas. Você tá cortando o excesso. Esse excesso que sabota o seu corpo. Então você sabe que você não vai comprometer a sua saúde, porque você está cortando o excesso, você está cortando o exagero, tá? Então você é capaz de fazer essa análise, essa reflexão. Não se sabote, ok? Não se sabote, não vale, tá? Não vale você privar uma comida, tipo, você deixa de comer uma comida saudável para comer um doce. Você não tá cortando aquilo que mais te tenta. O jejum precisa ser um sacrifício, tá? Então você precisa cortar aquilo que te tenta. Não é, eu vou tentar dar uma equilibrada aqui. Eu não vou comer o meu almoço para comer a sobremesa. Isso não é jejum, tá? Você também pode jejuar na qualidade de um alimento. Exemplo, você é uma pessoa que toda semana precisa comer num restaurante. Toda semana, toda. Você não consegue não comer num restaurante, porque você não aguenta comer só a comida da sua casa. Você precisa comer uma coisa diferente. Então, toda semana eu tenho que comer uma pizza. Toda semana eu tenho que comer um hambúrguer. Toda semana eu tenho que ir num restaurante caro, sofisticado, porque eu tenho que comer camarão, salmão, etc. Toda semana eu preciso tomar um vinho. Então, se você é essa pessoa que toda semana você tem que comer alguma coisa, é isso aí que você vai cortar. Você pode fazer esse jejum. Eu vou ficar 1 mês sem ir num restaurante. Eu vou ficar 1 mês sem o meu salmão. Você pode fazer isso, tá? Isso também é uma forma. Isso também é uma atitude de você fortificar, de você podar os seus desejos, de você exercitar o domínio da sua mente. É a sua mente dominando o seu corpo, tá? Você vai sentir desejo? Vai. Mas numa atitude racional, eu sinto desejo, mas eu não faço. Entendeu? E aí você ora, pede a Deus, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, eu tô com um desejo louco de comer tal coisa. Senhor, pelo amor de Deus, me santifica, me capacita, me dá discernimento. Eu quero estar mais próxima de você. Eu não quero ser dominada pelos vícios. Você vai rezando, tá? Vai rezando que essas coisas, esses impulsos vão passar. Eu garanto pra você. Jesus garante pra você, tá? Você pode jejuar também abrindo mão de alguma refeição. Novamente, nada que vai comprometer a sua saúde. Exemplo, hoje eu não tomei café da manhã. Você pode, de repente, escolher, eu não vou mais fazer o lanche da tarde essa semana ou esse mês. Você pode cortar alguma refeição. Eu não vou comer a sobremesa depois do almoço. Eu não vou comer a sobremesa depois do jantar. Eu não vou comer aquele docinho ali. Hoje eu vou abrir mão do pão no meu café da manhã. Então você pode cortar uma coisinha específica ou uma refeição específica que não vai comprometer a sua saúde, né? Você não vai cortar a sua refeição saudável que nutre o seu corpo, ok? Então não é isso, tá? Você vai cortar o que é excesso. Lembra? Precisa fazer falta, tá? Não no sentido de nutrientes, ok? No sentido do desejo mesmo, tá? Então, eu falei também que você pode abrir mão de algum alimento específico, tipo a sobremesa do jantar, a taça de vinho que você toma toda noite. Isso é podar esses desejos que vai te elevar espiritualmente, tá? A sua consciência vai conduzir você na melhor forma de fazer, tá, pessoal? Então,
Esses dias, uma mulher, ela disse assim, num grupo, né, que a gente estava partilhando algumas coisas, e ela partilhou falando assim, nossa, mas agora eu não posso fazer nada, eu não posso comer nada, eu não posso beber, eu não posso ir numa festa, eu não posso me divertir, eu não posso fazer as coisas que eu quero, né? E assim, gente, não é não poder fazer as coisas que a gente quer, a gente é livre, tá? Deus nos deu essa liberdade, a gente é livre, só que eu, por exemplo, eu quero estar num estado de graça. Então eu quero privar o meu corpo de coisas que atrapalham eu me elevar espiritualmente, porque eu tive essa oportunidade incrível de sentir a presença de Deus, de Jesus na minha vida. Esse final de semana foi um final de semana assim de muitas graças, de muitas bênçãos no retiro que eu participei, que é um retiro da Missão Encheios, um retiro só de mulheres, o Florirá. Acontece aqui na cidade de Santo Antônio, que é do lado de Cuiabá. Lá é um recanto, é um lugar super gostoso, considerado como um hospital de almas. Existe uma profecia naquele lugar, onde, olha, até arrepio, ó, tô toda arrepiada. Existe uma profecia naquele lugar onde pessoas chegariam em macas assim, a pessoa tá tão doente espiritualmente, ela chega numa maca, ela chega derrotada e ela sai de lá saltitando no espírito. E foi assim que eu saí de lá, esse retiro. E olha que dessa vez eu não participei, eu servi, eu trabalhei lá. E eu vivi muitas graças, eu pude presenciar com os meus olhos muitas curas, muitas libertações. Eu pude sentir a presença de Deus dentro de mim, e isso não tem preço, não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus dentro de mim. E eu só quero isso, eu senti lá no retiro, mas eu quero poder estender isso no meu dia a dia. Eu quero estar sóbria para no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, eu ter essa capacidade de sentir Deus falar comigo, para sentir Deus direcionar o meu trabalho, para sentir que Deus direcione as minhas atitudes em casa, com a minha família, com os meus filhos. Eu quero poder estender no meu dia a dia o que eu vivi no retiro. Então eu não quero que as coisas do mundo me atrapalhem. Eu não quero. Não é que não pode. Eu não quero. Então eu não quero, sabe, embotar a minha mente com bebida alcoólica. Eu não quero fadigar o meu corpo com excesso de comida. Eu não quero poluir a minha cabeça com vídeo, sabe, vídeos, nossa, da internet, das redes sociais, essas músicas pornográficas. Eu não quero. Eu quero contemplar a beleza. Eu quero contemplar o que é belo, sabe? Para que através da beleza das coisas, né? Através disso eu possa ter um contato mais íntimo com Deus, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho que Cristo desejou para nós. E assim, gente, eu tenho revelado ultimamente para vocês a minha fé, né? E eu quero dizer para vocês que vocês vão me ver errar, tá? Vocês vão me ver errar várias vezes. Vocês vão me ver cair. Só que a diferença agora é que se eu cair, eu vou levantar rápido. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu não vou perder tempo. Então, eu estou buscando esse caminho de conversão mesmo, de uma mudança na minha vida mesmo, sabe? Eu quero ser a pessoa que não sente medo, que entrega as coisas para Deus, sabe? Que deixa Deus agir, que deixa Deus conduzir. E eu quero estar sóbria, como eu falei para vocês, eu quero estar sóbria para não deixar o meu corpo me dominar, para não deixar os desejos do meu corpo me dominar. Eu quero que a minha alma
domine, eu quero que Deus habite a minha alma e que Ele me conduza. É isso que eu quero, tá bom? Então, meninas, eu espero que tenha sido válido para vocês, que tenha feito algum sentido para vocês. No último post, o que eles acharam da live, para você fazer mais lives assim. Tá, e aí, outra coisa, eu recebi nesse final de semana muitas perguntas a respeito do retiro. Pessoal, é aqui em Cuiabá, vieram pessoas de São Paulo, do interior de Mato Grosso, vieram pessoas de Minas Gerais, e eu tenho certeza que vão vir pessoas do Brasil inteiro, que esse retiro de mulheres vai ficar conhecido nacionalmente mesmo. Esse retiro já está, a Missão Encheivos já está em 27 cidades. E se um dia você tiver a oportunidade de vir fazer, eu super indico. Eu indico mesmo, gente, assim, eu indico assim do fundo do meu coração, tá? Vocês sabem que eu só indico para vocês o que é melhor. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a missão, sobre o retiro, é só entrar na página do Encheivos, tá? www.encheivos.com.br. É isso, amor? Missão Encheivos. Missão Encheivos. missãoencheivos.com.br, tá bom? Que tem a fundadora maravilhosa, que é uma mulher que eu admiro muito, que é a Cleide Costa, né? Tô colada nela. Tá bom? Outra coisa, se vocês gostaram dessa live, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário. Se você gostou dessa live e se você gostaria que eu trouxesse mais temas assim nesse campo espiritual para vocês, tá bom?